Ao vivo aqui no estúdio, já estou com o professor Dudu da CUT, vamos mostrar aqui ele já ao vivo, ele que vai falar sobre eleições 2022, ele vai estar aí, concorrendo a pré-candidato a deputado estadual. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Para começar essa entrevista, eu já queria que o senhor falasse para a gente a que se deu, essa decisão de estar disputando aí as eleições este ano. Boa tarde, professor. Boa tarde. Veja, eu não sou neófito na disputa política. Eu fiz a minha primeira participação no ano de 2002 como candidato a deputado federal, numa dobradinha com a professora Ana Lúcia pelo PT. Coincidentemente, nós terminamos empatados. Eu tive 21 mil votos e ela 21. Ela se elegeu e eu fiquei como segundo suplente para deputado federal. Depois eu disputei a eleição para prefeito instância e agora estou de volta. Tá aí, nestas eleições, claro que aí o senhor já está pautando, alguns pontos que pretende estar atuando aí para trazer melhorias para o magistério e para os professores. Fala um pouquinho então do que o senhor já pontua como projetos aí. Olha, veja, a candidatura ela tem uma base consolidada no magistério, mas a gente pretende ampliar, até porque eu cheguei à CUT como presidente, a Central Única dos Trabalhadores, a partir da minha ação no Sintese. Só que a CUT tem 95 sindicatos filiados, da rede pública, da rede privada, e lá nós ampliamos muito. Então, obviamente um mandato que pretende fazer a defesa do magistério, mas não só. Exatamente por conta do meu mandato na Central Única dos Trabalhadores. Então, o que não vai faltar é pauta para defender. Nós tivemos agora um prejuízo enorme com essa reforma que aconteceu recentemente, com a retirada de direito de professores da ativa e também de aposentados. Tentar revogar todos esses direitos que foram tirados é uma pauta fundamental. Bom, com o senhor entrando aí para a disputa pré-estadual, algumas perguntas elas surgem nos bastidores da política. Eu já queria saber do senhor a sua opinião aí sobre esse assunto. A ex-deputada Ana Lúcia e a vereadora Ângela, elas irão te apoiar nesse desafio? Olha, veja bem, o meu contato com a ex-deputada Ana Lúcia, ele é muito bom. Agora, ela milita numa corrente política e eu milito em outra. Mas isso não quer dizer que a gente não possa estar junto na próxima eleição. Isso depende muito do que ela vai debater na plenária que vai acontecer da corrente que ela milita, que é a militância socialista. Por exemplo, agora na eleição do Sintese, nós estivemos juntos na mesma chapa. Se vier esse apoio, será de fundamental importância. Eu costumo dizer que sem o apoio dela, a nossa pré-candidatura ela é competitiva. Com o apoio, a gente tem chances reais de conseguir uma vitória. Já que estamos falando de apoio, eu queria saber se o senhor vai manter o seu apoio ao Rogério, que está disputando aí para o governo. Sim, eu participei de uma plenária essa semana, onde foi discutida a instalação de comitês populares pelo Brasil, com a presidência do coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley. Na mesa estava João Daniel, estava lá Rogério Carvalho, Eliane Aquino, e quem estava ali é porque está na trincheira com ele. Eu acredito que está na hora do PT voltar a protagonizar a política aqui em Sergipe. E Rogério tem todas as condições. Ele está muito fortalecido por conta do mandato que ele vem fazendo como senador, principalmente na CPI da pandemia. Deu visibilidade nacional, acho que ele vem com muita força. Bom, nós mostramos aqui no comando, nas últimas semanas, falamos um pouco sobre esse assunto, que foi aí as saídas, nomes expressivos na história do PT, Conceição Vieira, Francisco Gualberto, Irã Barbosa. A pergunta é, como é que o senhor enxerga essas saídas de nomes com muita história no partido? Enfraquece o PT nestas eleições? Qual a sua avaliação? Olha, eu acho que a diferença de uma chapa com esses três que saíram para quem está agora
é que nós vamos ter uma disputa mais nivelada. Até encoraja quadros que não têm a mesma densidade eleitoral em disputar. Porque quando você tem uma chapa com um grupo seleto puxando a dianteira, muitas vezes um candidato que tem uma votação média, ele termina ficando de fora porque ele não quer servir de escada para ninguém. O que nós estamos sentindo no PT é que tem uma chapa agora bem maior, com muito mais força do ponto de vista da soma dos votos e todo mundo com chance. Tem um grupo que vai puxar com chance e tem um grupo intermediário. Eu acho que o PT vai sobreviver, não tenho dúvida disso. Saiu. Então, para mim, quem saiu é passado. A gente vai ficar olhando para o retrovisor. E o PT vai continuar forte. O PT é maior do que todos esses que saíram. São raros na história da política do Brasil aqueles que deixaram o PT e se deram bem. A maioria naufragaram. O Partido dos Trabalhadores continua sendo a grande referência da classe trabalhadora nesse país. E eu não tenho dúvida de que nós vamos continuar fortes. Sobre essa união, né, entre o Geraldo Alckmin e o Lula, como é que o senhor vê? Olha, o PT é formado por correntes ideológicas, né? Chamada de tendência também. Eu sou de uma tendência denominada articulação de esquerda. Desde o primeiro momento nós somos contra, sem tergiversar. Acho que quem defende favorável tem suas teses, né? Anular a força do PSDB, principalmente São Paulo, mas eu acho que tinha outras alternativas. Quais seriam? Olha, as alternativas seria você fazer uma aliança com o campo de esquerda. E tem gente suficiente para fazer isso. Porque na medida que você traz um quadro que foi historicamente contra o Partido dos Trabalhadores, que fez muito ataque a Lula, você termina criando confusão na cabeça daquele militante mais próximo. Para mim, nós perdemos um debate. Já foi aprovado na direção nacional, o nosso voto foi contrário, mas passou. Então agora respeitar a decisão do partido, mas quero dizer que não fico confortável para botar um adesivo do PT, o nome de Lula e o nome de Alckmin embaixo, confesso. Nós falamos há pouco sobre o Irã Barbosa. Recentemente, né, o senhor teve uma vitória expressiva ao vencê-lo nas eleições internas do Sintese. Fala um pouco sobre esse momento. Olha, a eleição do Sintese, ela mobiliza mais gente do que a maioria dos municípios sergipanos, eleição de prefeito e vereador. Foram quase 17 mil pessoas votaram. Poucos municípios têm esse número de eleitores. E chamou a atenção não só do magistério, havia uma expectativa dos caminhos que o Sintese iria tomar a partir dessa eleição. É um sindicato histórico, um sindicato combativo. Então nós tivemos uma vitória, assim, foi um desafio, porque não resta dúvida de que o deputado é um quadro, é uma referência no magistério. Inclusive havia quem apostasse que essa direção ia perder o comando da entidade e nós respondemos com o histórico de luta. A nossa luta histórica fala por nós. É verdade que nós sofremos derrotas com o governo do Estado, mas é verdade também que se não fosse a resistência seria pior. Tem gente que costuma avaliar quando você perde um debate o seguinte: lutou tanto e perdeu. Como foi o caso da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Tá bom, perdeu. E se não fosse a resistência? O ataque seria bem maior. Então a categoria entendeu. E olhe que a eleição aconteceu exatamente uma semana depois da retirada de direitos. Mas a categoria que acompanhou viu a nossa luta, uma direção autônoma, uma direção que faz luta e o compromisso é exatamente com a sua base. Que ninguém esqueça, parte da direção do Sintese é formada de petistas. E nós fizemos grandes mobilizações, você lembra, no governo de Marcelo Deda. Entre o governo e a nossa base, nós vamos ser sempre a nossa base. Foi para isso que nós fomos eleitos. Tá bem, então, muito obrigado pelas suas informações. Olhando para essa câmera aqui, certo? Queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os seus eleitores nestas eleições. Vai dizer que é preciso ter esperança.
nos momentos de crise econômica, crise social, crise cultural, como vive o Brasil, é hora da vanguarda se apresentar. Eu me dou a ousadia de dizer que me apresento como um quadro de vanguarda para ajudar a devolver o Brasil aos brasileiros. Não há outra saída para a classe trabalhadora senão lutar. E eu vou lutar na trincheira do Partido dos Trabalhadores, com o companheiro Lula e com o senador Rogério Carvalho, pré-candidato ao governo do Estado. Conversei com o professor Dudu da CUT. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no Comando das 12. Desejo aí sorte para o senhor aí nesse desafio. Eu que agradeço a vocês. Obrigado.